Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, muito bem-vindo ao programa Palavras da Verdade, chegando mais uma vez aqui para juntamente com você nós estudarmos a Palavra de Deus. Semanalmente estamos aqui estudando os temas dos trimestres em andamento da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos e no quarto trimestre está ocorrendo a apresentação do tema Corpo, Alma e Espírito. Quarto trimestre do ano de 2025, um tema muito importante, muito maravilhoso, e hoje nós estaremos estudando o tema de número 4, a lição 4, que apresenta o tema O Corpo como Templo do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, e se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e também de compartilhar. É muito importante que pessoas possam estar recebendo esse conteúdo, que é uma apresentação bíblica de um tema extremamente importante e atual para as nossas vidas. Deus abençoe você, fique conosco. Conosco aqui também, presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, bem-vindo à paz do Senhor. Hoje, dando sequência, então, a esta nova série de estudos, irmão Jair, vamos estar estudando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. E, irmão Jair, o tema de hoje está com o texto áureo no capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta do apóstolo Paulo, e nós vamos discorrer sobre essa resposta acerca do corpo como templo do Espírito Santo no programa de hoje. A nossa verdade prática nos diz que ter a consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. E o texto em classe aqui da base da lição de hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 20. Irmão Jair, tema profundo, mas muito importante para a nossa caminhada cristã. Muito bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor. E nesta oportunidade nós estaremos discorrendo então sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. Nas lições anteriores, nós estudamos na primeira lição, uma lição introdutória que vai falar da constituição do homem, do corpo, alma e espírito. E a partir daí, da segunda e terceira lições, a gente vem discorrendo a respeito da parte material, que é o corpo físico do ser humano que foi criado por Deus. E na aula anterior, nós vimos como o pecado, como ele afetou o corpo humano, trazendo como consequências para o corpo humano, para o corpo físico, o sofrimento, a dor, a morte e tantas outras consequências que o pecado trouxe para o corpo humano. E também vimos que a obra do Senhor Jesus Cristo, essa obra redentora, poderosa, ela é suficiente para restaurar todas as coisas. E isso inclui, obviamente, a redenção dessa matéria corrompida que nós estudamos. E na lição de hoje, então, nós vamos estudar a respeito do corpo como o templo do Espírito Santo. Vamos enfatizar a importância e a necessidade do cuidado, principalmente quanto à santificação. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele declara aos Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E nessa lição vai nos mostrar que essa verdade, ela muda a maneira como vivemos e como cuidamos do nosso corpo. E a partir desse ensino, veremos que a santidade também, ela passa pelo corpo físico como parte essencial da vida cristã. Você é bem-vindo a esse estudo, permaneça conosco. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, hoje então estudando o tema O Corpo como Templo do Espírito Santo. Nós sabemos que a nossa vida foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Então, a nossa vida passou a tornou propriedade do Senhor Deus, e em todos os aspectos, inclusive no aspecto físico. Quando nós olhamos o aspecto de que somos propriedade de Deus, que somos pertencentes a Deus, não é somente no nosso espírito, não é somente nossa alma, mas inclusive o nosso corpo. E ele é apresentado pela palavra de Deus como o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. E
essa habitação, essa presença do Espírito Santo passou a estar conosco a partir da ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus após a sua ressurreição e após ele envia o Consolador como ele havia prometido. E é sobre isso que nós vamos estudar. Irmão Jair, como crentes, nosso corpo, então, ele pertence a Deus e deve ser santificado como o templo onde o Espírito Santo habita. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 1, onde apresenta o tópico corpo, propriedade e habitação divina, irmão Jair? Nós vemos pela palavra do Senhor que o nosso corpo ele é comprado e selado por Deus. Assim como o espírito e a alma, o corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Nós vemos lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, vai estar assim escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em primeiro lugar, nós fomos comprados e por um alto preço. Não foi conforme a palavra de Deus diz, não foi com prata, não foi com ouro, com coisas corruptíveis, mas sim com o sangue do Senhor, o precioso sangue de Jesus Cristo, é que nós fomos adquiridos por Deus. E também, por isso, nós somos selados. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 30, aliás, número 13, vai dizer que fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós fomos propriedade adquirida, comprada, selada, e mostrando que, com isso, nós somos em todos os aspectos propriedades de Deus, inclusive o aspecto físico, que é, literalmente, o nosso corpo é o templo e santuário de Deus, como Jesus Cristo prometeu. Jesus diz lá em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, instruindo os discípulos, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Habita convosco, porque naquele momento o Espírito Santo estava presente ali na comunhão com os discípulos. Eles tinham a presença do Espírito Santo com eles. E a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os discípulos passaram a ter o Espírito Santo dentro deles, cumprindo essa promessa aqui, através da experiência da regeneração, descrita lá em João, capítulo 20, versículo 22, que é o nascer de novo, quando Jesus ele ministra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E nós, como a propriedade e habitação de Deus, temos que nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. E o comentarista aqui da Escola Bíblica, ele coloca um adendo, ele diz assim: enganam-se os que dizem que Deus quer apenas o coração. Deus, em toda a sua constituição do ser humano, Deus é proprietário. Deus selou o ser humano. E o apóstolo Paulo continua escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, no versículo de número 15 do capítulo 6, ele vai dizer: não sabeis vós. O que significa isso? Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte do seu corpo espiritual. Eu vou ler o versículo 15 aqui para deixar o contexto mais claro. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, Paulo está colocando isso que o nosso corpo é membro de Cristo. Quando é que nós nos tornamos membro? Quando nós nos aceitamos a Jesus Cristo, fazemos parte do corpo espiritual de Jesus, que se chama igreja. E como corpo, Jesus, ele teve um corpo físico, conforme nós vemos nas Escrituras, com as suas mãos. Ele usou as suas mãos para impor as mãos, para curar. Ele usou seus pés para ir até aos necessitados, até as pessoas que precisavam. Ele usou a sua voz, tanto para ensinar quanto para pregar. E nós, que refletimos a imagem de Jesus Cristo, uma imagem que outrora fora corrompida pelo pecado, mas restaurada
a partir do sangue do Senhor Jesus Cristo, lavada, redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o nosso corpo, assim como Jesus, nosso corpo deve servir para abençoar e não para pecar. Então nós vemos Paulo falando à igreja de Corinto que lá os crentes, eles eram imaturos e carnais. Da mesma forma, nós, nos dias de hoje, discussões que visam, que apontam para negar a necessidade da santificação do corpo, da santificação do nosso corpo físico, essa discussão que nega essa santificação, ela demonstra, são sinais de imaturidade, são sinais de carnalidade, da mesma forma que ocorreu lá com a igreja de Corinto. No tocante também ao vestuário, depois do pecado de Adão e Eva, nós vemos ali o relato que Adão e Eva eles se vestiam de aventais de folhas de figueira, conforme Gênesis no capítulo 3, versículo 7. Deus, então, ele substitui essas folhas de figueira, esses aventais, por roupas, por peles colocadas, roupas de pele, demonstrando que o corpo, seja do homem, seja da mulher, ele não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação, objeto de cobiça, de lascívia. Por quê? Porque nós somos uma propriedade de Deus. O detentor da propriedade, que é Deus, ele também tem o direito de ter o domínio sobre essa propriedade. Nós sim somos membros de Cristo, nós somos o templo do Deus vivente e por isso o pecado, ele contra o corpo, ele vai ofender gravemente a santidade de Deus e produz sofrimento como resultado desse pecado. E nós devemos somente com um profundo arrependimento e sincera confissão vão conduzir sim a uma verdadeira e completa restauração, e para isso nós precisamos manter o nosso corpo em santidade, manter uma disciplina cristã, buscar sempre um contato íntimo com Deus e ter esse profundo arrependimento, uma confissão de erros, e isso sim vai conduzir a essa verdadeira e completa restauração, essa completa cura e essa completa restauração do nosso corpo para a presença de Deus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o tema o corpo como templo do Espírito Santo, e no tópico 1, vendo aqui a respeito do corpo, propriedade e habitação divina. Temos aqui então, nesse primeiro ponto, vendo o aspecto dessa diferença que acontece na vida do cristão antes e na vida do homem antes e após, no caso, a sua regeneração, que é o homem regenerado, conforme o irmão Jair explicou. Ele nasce de novo e ele passa então a ser habitado pelo Espírito Santo dentro da sua vida. E aí, isso demonstra que a vida cristã, ela não vai refletir somente algo que vai ser interno, mas também vai refletir no exterior. É no exterior e no interior, do interior para o exterior. Ou seja, a obra de transformação que acontece no crente, no ser humano, é uma obra transformadora. E o apóstolo Paulo vai falar sobre a santificação do corpo. E ele vai apresentar, então, sempre em seus escritos que não há possibilidade de ser dividida a obra, a vida cristã. Não é possível ser dividida em apenas interior e exterior. A vida cristã, ela é algo integral, é algo completo, que é produzido transformação no corpo, na alma e no espírito. Então, quando nós falamos do corpo, nós precisamos entender que precisamos ter o cuidado com o corpo, precisamos, através dele, refletir uma pureza, refletir a glória de Deus, a honra a Deus, a dedicação a Deus. E é isso que nós vemos no aspecto de que quando nós fomos comprados e nós fomos selados. Então, todo o nosso ser pertence ao Senhor Deus que nos selou através do Espírito Santo. Nós vimos também aqui o apóstolo Paulo fazendo uma questão, uma pergunta, aparentemente uma pergunta retórica, quando ele fala no capítulo 3, versículo 16, à igreja de Corinto,
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós? E aí nós percebemos que aqui o apóstolo Paulo, ele está não apenas fazendo uma pergunta retórica. Ela não é retórica, mas é um chamamento para a consciência da igreja, que a igreja tinha que ter acerca do que é o viver para Deus, o que é pertencer a Deus, o que é ter uma vida habitada pelo Espírito Santo de Deus, que representa nós cuidarmos, preservarmos do nosso corpo e refletirmos através dele algo que remete à glória de Deus. Porque não condiz ao cristão ele, através do corpo, manifestar as obras da carne, mas condiz ao crente, através do corpo, ele manifestar o fruto do Espírito, que é através das suas relações. Porque a vida cristã se manifesta em todas as esferas, na esfera do corpo, da alma e do Espírito. Então o crente, ele precisa, a partir da regeneração, da habitação do Espírito Santo, refletir isso na sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele não apenas quer que a igreja reflita de forma superficial, mas ele quer que a igreja tenha uma reflexão profunda, tendo em vista das crises que estavam acontecendo ali, onde aspectos relacionados ao corpo estavam sendo banalizados. Comportamentos desregrados dos crentes da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, estavam levando o apóstolo Paulo a levá-los a refletir sobre uma questão que eles precisavam retornar e viver uma vida de pureza, de santificação, evidenciando na sua vida uma vida de fato espiritual, não somente no seu interior, como já comentamos, mas inclusive no corpo e também nas vestimentas, conforme o nosso querido irmão Jair aqui mencionou. Você está no programa Palavras da Verdade. Vamos ao tópico 2 então, irmão Jair, sobre o corpo como tabernáculo. Vamos entender aqui que, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento ele abrigava a presença de Deus, o corpo do crente, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 2, irmão Jair? Nesses estudos sobre o corpo, a parte material, nós vemos que entre corpo, alma e espírito, o que a Bíblia menos fala é sobre a parte material, sobre o corpo físico. E eu vejo que o apóstolo Paulo aqui na Epístola aos Coríntios, ele é o que mais fala a respeito do corpo no Novo Testamento. Claro, a gente vai ter Pedro citando algumas indicações no Antigo Testamento, em Gênesis, né, falando da constituição, da criação do corpo, mas Paulo é o que mais fala. E também, nesse estudo, o comentarista traz aqui, mostrando o corpo físico como a figura do tabernáculo apresentado lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento aparecia então o tabernáculo, e o tabernáculo é uma figura do corpo humano já apresentado por Paulo numa linguagem metafórica. Paulo diz aos Coríntios, na sua 2ª epístola, ele vai dizer: estamos nesse tabernáculo. E Pedro também usa a mesma palavra para indicar o corpo físico, lá na 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, quando Pedro diz que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. E isso vai nos remeter, então, ao Antigo Testamento, em que o tabernáculo foi dado por Deus a Moisés, onde Deus expressa a sua vontade e diz que Moisés, me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles, no meio do povo. A vontade de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. A vontade de Deus, ela permanece assim, de estar num relacionamento íntimo com o seu povo. No Antigo Testamento, nós vemos que Jesus, aliás, com a queda do homem, o homem ele se separou de Deus. Mas antes da queda, Deus ele vinha, a Bíblia descreve que ele vinha na viração do dia e ele tinha relacionamento pessoal com Adão e com Eva. E a partir da queda, então, Deus se retirou para o seu lugar santíssimo para que a sua presença não viesse a destruir o homem, porque a presença de Deus ela não somente destrói o pecado, ela destrói com o pecado, mas também a consistência do homem ela é abalada pela presença de Deus, e Deus então ele teve que se afastar, provendo outros meios de relacionamento com o homem, e
determina então a Moisés para que o povo fizesse um tabernáculo que Deus viria habitar no meio deles, mostrando esse desejo de Deus de ter um relacionamento permanente com o ser humano de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal. E essa figura do tabernáculo do Antigo Testamento, ela solidifica, traz para nós uma base e o entendimento de o corpo como portador da presença de Deus. E dessa forma, o Todo-Poderoso, ele tomou a decisão de não mais habitar no meio, mas sim dentro do homem, né? Decidiu viver em nós uma habitação, conforme a Bíblia descreve, uma habitação frágil, uma habitação tão frágil. E essa figura do tabernáculo, ela vai reforçar o aspecto da constituição do ser humano. Da mesma forma, assim como o tabernáculo era constituído de 3 partes: o átrio ou o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O homem, a constituição do homem é o corpo, que, analisando em relação ao tabernáculo, seria como o pátio, que faz a ligação com a parte exterior, né? E a alma já mais interiorizada dentro do tabernáculo através do lugar santo e o lugar santíssimo, então a habitação do Espírito, que é o lugar mais interior do ser humano. Então, nessa analogia, nós vemos que, da mesma forma, o tabernáculo ele era constituído de 3 partes: pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O ser humano também é constituído de corpo, alma e espírito. E nós vemos que o tabernáculo, quando ele foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente o tabernáculo. Está lá em Êxodo capítulo 40. Da mesma forma, assim como ocorreu lá no tabernáculo no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele enche a vida do crente, enche com integridade a alma, o corpo e o espírito. A presença do Espírito Santo na vida do crente enche ele com integridade, tanto corpo, alma e espírito. E nós vemos também que lá no Antigo Testamento, a nuvem de Deus, a nuvem da presença do Senhor, ela se colocava acima do tabernáculo. Ela estava sobre o tabernáculo. E quando ela se levantava, os filhos de Israel caminhavam, eles eram guiados, eles eram dirigidos, e quando ela não se levantava, eles permaneciam ali no mesmo lugar. Da mesma forma, no Novo Testamento, o crente, ele precisa ser sensível ao Espírito Santo para tomar as decisões corretas e os movimentos, e não tomar movimento errado. Mas sim, essa presença do Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos guiar nessa caminhada, na caminhada que nós saímos em direção até chegar ao céu. É melhor seguir a presença de Deus sempre, e o Espírito Santo estará nos guiando. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, a nuvem, ela ficava acima do tabernáculo, sobre o tabernáculo, e guiava o povo de Deus. E hoje, a presença do Espírito Santo no interior do corpo do ser humano, do homem regenerado, do homem que nasceu de novo, que foi santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, essa presença do Espírito Santo, essa presença de Deus, ela vai nos conduzir nessa caminhada, sempre guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo utiliza a palavra de Deus para nos guiar nessa caminhada. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 2, o corpo como tabernáculo. E aqui, conforme apresentou o nosso irmão Jair, esta imagem que a Bíblia Sagrada apresenta como sendo uma imagem do corpo, né? Uma rica, pois faz uma referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, algo tão extraordinário, onde houve grandes revelações de Deus, manifestações de Deus, e através dele o Senhor fez grandes coisas. E aí nós vamos olhar o aspecto do tabernáculo, descrevendo na perspectiva do apóstolo Paulo, como do apóstolo Pedro, vai trazer essa ideia de que Deus habita numa morada que não é uma morada que tenha uma sustentação grandiosa, mas é frágil, é limitada. Mas mesmo tendo essas características, ela é algo extremamente preciosa aos olhos do Senhor, que é a vida do homem, o corpo do homem, né? E quando falamos do tabernáculo, nessa figura de
linguagem utilizada pelos apóstolos, né, utilizando essa metáfora do corpo em relação ao tabernáculo, vemos ali então a continuidade de uma revelação de Deus com relação agora na nova aliança. Assim como acontecia o aspecto de Deus se manifestar lá no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento nós temos também a manifestação e a habitação de Deus em nossa vida. O tabernáculo indicava Deus estando no meio do povo, habitando no meio do povo, e mesmo embora eles vivendo em fraqueza, em dificuldades e adversidades, Deus estava lá no meio deles, e assim é na nossa vida. Agora o Senhor habita em nós através do seu Espírito Santo. E é muito lindo, mencionado aqui pelo irmão Jair, esse aspecto do tabernáculo e a tricotomia humana. Já estudamos na lição 1 acerca da constituição do ser humano, que é corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. E aí nós vemos algo muito bonito, que a gente vê as conexões maravilhosas que a Bíblia apresenta nas revelações da Escritura Sagrada. O aspecto do homem ser trino, do tabernáculo ter esse aspecto trino, que é o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, mencionado pelo irmão Jair, o pátio aqui sendo como o nosso corpo, ou seja, é o aspecto físico, onde nós apresentamos ao mundo, ao lado exterior, o nosso comportamento, a nossa disciplina, a nossa pureza, a nossa aparência, tudo aquilo que nós apresentamos através do nosso corpo. Já quando vamos para o lugar santo, representando aqui o aspecto do emocional do ser humano, nós vemos o aspecto de que o lugar santo era um lugar mais reservado no tabernáculo do Antigo Testamento, onde ali estava o candelabro, estava ali a mesa dos pães, ali estava o altar do incenso, todos os elementos que traziam uma certa representação de iluminação, de sustento, de intercessão, de oração contínua. E quando nós vemos a alma, vemos que a alma ela é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos e também das nossas decisões. É na alma que nós temos o nosso diálogo interno, a nossa meditação, e é na alma que nós desenvolvemos e manifestamos o nosso crescimento espiritual. Como um corpo, nós precisamos ter cuidados com relação a diversos fatores, como ao cuidado com alimentação, sono. Temos que zelar pelo templo do Espírito Santo, bem como através das nossas vestes. Desenvolver hábitos que sejam saudáveis, isso é agradável aos olhos do Senhor. Com relação à nossa alma, nós precisamos alinhar nossos pensamentos, as nossas atitudes à palavra do Senhor Jesus através de práticas de oração, de gratidão, de busca constante, onde o nosso altar de incenso esteja constantemente em ação. Precisamos cuidar disso. E temos também o lugar santíssimo, que representa então o Espírito, onde no Antigo Testamento, no tabernáculo, o lugar santíssimo representava a parte mais interna, que era separado entre o lugar santo para o Santo dos Santos. Havia um véu que separava ele, e ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, é que habitava a presença de Deus. E aí nós vemos que o espírito humano é a nossa conexão direta. Já estudamos sobre isso na aula introdutória, na lição 1, que é onde nós nos conectamos com Deus, onde Deus trabalha. É ali que acontece a regeneração, que acontece a conexão de comunhão com Deus. É nesse espaço, no Espírito, no lugar santíssimo, em que a presença de Deus vai se tornar plena e vai trazer direção e transformação. Falando nisso, o irmão Jair mencionou que é assim que acontecia com relação ao tabernáculo no Antigo Testamento, onde essa metáfora apresenta o aspecto de que a presença de Deus no tabernáculo é que guiava o povo de forma que eles poderiam seguir o caminho. Lembrando que o tabernáculo ele seguia
Ele era seguido, a nuvem indicava a direção para onde o tabernáculo deveria ir. E aí nós sabemos que isso indica claramente os sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Então nós olhamos o corpo, nessa linguagem figurada, a respeito como um tabernáculo, nós vemos algo tão precioso, tão maravilhoso, que nós precisamos visualizar o cuidado de Deus quando Ele nos criou. Ele criou para que nós tivéssemos um relacionamento e nos tornássemos morada. Nós, sendo finitos, tornássemos morada, habitação de um Deus infinito. A pergunta que fazemos a você: como está o seu tabernáculo? Como está o pátio do seu tabernáculo, o corpo? Como é que você tem cuidado? Como é que você tem cuidado do lugar santo, das suas emoções? Como é que você tem orado a Deus? Como é que você tem desenvolvido a sua vida de comunhão com Deus? Como está o lugar santíssimo, o santo dos santos do teu tabernáculo? Como que está a tua comunhão com Deus? Você está de fato sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Esta é uma reflexão que precisamos fazer. E irmão Jair, tópico 3º, vamos para questões práticas acerca do cuidado do templo do Espírito Santo, que é o corpo. E queremos lembrar os nossos amigos e ouvintes que, se não se inscreveram no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, sua participação é importante. Tópico 3, irmão Jair, cuidando do templo do Espírito Santo, algumas advertências e algumas orientações práticas para o cuidado do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, irmão Jair. Nesse tópico nós vamos ver, então, que o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito, e isso são indissociáveis, no sentido de que quando o homem peca, o corpo peca, a alma peca e o espírito também peca. E quando o homem entra em santidade com Deus, o corpo é santificado, a alma é santificada e o espírito também. Essa constituição ela precisa ser mantida e cuidada, né? Cuidando do templo do Espírito Santo, você vai estar cuidando também da tua alma e do teu espírito. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que somente a palavra de Deus, que ela é viva e que ela é eficaz, e mostra aqui nesse versículo dizendo que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, mostrando o corpo. Então, a palavra de Deus é que ela vai penetrar e vai fazer essa divisão. Então, o ser humano, no seu cuidado com esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele precisa cuidar dos aspectos físicos, os aspectos espirituais e os aspectos da alma que dizem respeito à moral, ao caráter do ser humano. E nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Corinto exatamente tratando desses aspectos, principalmente nesse tópico que nós estamos estudando hoje, sobre o corpo. E a recomendação de Paulo é enfático aos crentes corintos. Ele diz para eles: fugir da prostituição. E o que significa isso? Por que Paulo está falando, se dirigindo aos coríntios exatamente nesses termos? Porque a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, uma cidade comercial, uma cidade de muito trânsito comercial, ali naquela cidade existia um panteão grego dos deuses gregos e romanos, e onde existiam também as prostitutas cultuais, aonde essa cidade de Corinto, a imoralidade sexual ela corria solta. E Paulo, então, ele está trazendo aos crentes, dizendo: olha, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês precisam fugir da imoralidade sexual. Vocês precisam se santificar. Aquele que se unir com uma prostituta, ele se torna um com essa prostituta. Então, Paulo trazendo essa recomendação de que cuidar do aspecto moral. Vocês não fazem mais parte do mundo pagão do qual vocês foram retirados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo quando vocês se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E por isso que o cuidado tem que ser integral. Vocês têm que se abster de todas essas práticas anteriores. E Paulo é enfático nessa palavra dirigida aos coríntios. Ele diz: olha, fugir da prostituição. E no aspecto sexual, a imoralidade sexual é
serve para nós também. É fugir da aparência do mal, fugir da imoralidade sexual, porque aquele que tentar brincar com isso, fatalmente ele irá cair nesse erro, nesse pecado e vai influenciar até mesmo a sua salvação. Porque quando aqui aos Hebreus ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, ele está falando que essa espada, a palavra de Deus, ela vai conduzir o homem à salvação, e se o homem desobedecer, o outro gume é a condenação. A palavra de Deus é enfática em relação a isso. E Paulo, então, ele trata muito objetivamente com a igreja de Corinto, para que, em relação àqueles assuntos de imoralidade sexual, cultual, naqueles tempos pagãos lá de Corinto, eles deveriam fugir. Outro aspecto, então, aqui nós vemos primeiro o aspecto moral, em relação a esse tempo, do cuidado com o Espírito Santo, ou seja, fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. Nós vemos também o aspecto espiritual. Para isso, é necessário uma vida espiritual plena para o ser humano, como templo do Espírito Santo. Não basta que os membros deixem de ser instrumento de pecado, do pecado. Não basta que o homem não seja instrumento de pecado, mas ele seja instrumento de justiça, conforme Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Precisa apresentar o seu corpo como instrumento de justiça, apresentar em culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é por meio do corpo que nós praticamos as mais importantes disciplinas cristãs. Ou seja, o jejum, a oração, o estudo da palavra, tudo isso precisa do corpo. O jejum é se abster-se da alimentação. A oração é ter uma atitude, tomar uma atitude, se prostrar perante Deus, buscar a Deus e agir. A ação, por isso que são 2 fases, 2 que completam essa palavra. Orar, falar com Deus e agir. Agir corretamente conforme a palavra do Senhor. E o estudo da palavra também é um outro item que a gente vai realizar através do corpo, através dos olhos. Né? Nós vemos que lá em Mateus, nós vamos ver que os olhos, eles precisam ser cuidados, nós temos que cuidar o que vemos e como vemos, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, porque ali mostra que o nosso corpo, aquilo que nós vemos e como nós vemos, determina se o nosso corpo está cheio de luz ou não. E, desta forma, essas práticas espirituais de jejum, oração, estudo da palavra, elas são fundamentais para que o crente continue sendo uma agência do Espírito Santo em nosso interior, para que o Espírito Santo venha fluir no nosso interior e, dessa forma, o Espírito Santo vai agir. Nós seremos sensíveis ao Espírito Santo. Seremos guiados por Ele. O Espírito Santo vai produzir os frutos em nós, vai nos capacitar para servir a Cristo conforme a vontade de Deus e habitar em nós, em nossa alma, em nosso coração, no nosso interior e mostrar que nós somos um penhor, mostrar o penhor da nossa redenção. É uma convicção, uma prova interior de que somos salvos. E então vemos aqui até agora, nesse cuidado do templo do Espírito Santo, nós vemos os aspectos morais que dizem respeito ao caráter, à alma da pessoa, nós vimos os aspectos espirituais e agora nós vamos ver também as disciplinas corporais, o aspecto físico do ser humano, que esse corpo precisa ser tratado com cuidado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser tratado uma boa alimentação, uma alimentação que os médicos recomendam, que os nutricionistas recomendam, balanceado, né? Não comer demais e se alimentar de uma maneira correta. Outro aspecto também necessário é cuidar do sono. A pessoa precisa dormir, a pessoa precisa recuperar, restaurar o seu organismo, o seu corpo físico. Está lá no Salmo 137, versículo 2. E um terceiro aspecto ligado à alimentação, ao descanso, ao sono, é a prática de exercícios físicos regulares. Elas são importantes tanto para o corpo quanto para a mente da pessoa. Existem pessoas que estão entristecidas, que chegam num estado
tão caótico de tristeza que beira a depressão ou até mesmo a depressão. E se ela for para um exercício físico, um exercício aeróbico, uma caminhada, uma corrida leve, alguma coisa desse tipo, essa válvula de escape vai ocorrer e ela vai aliviar esse cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e vai transformar isso num momento, vai sentir bem no seu corpo físico, fazer um exercício físico. Então, cabe também, além de todos esses aspectos da parte física que falamos aqui, o devido cuidado, alimentação, sono, exercício físico, também é necessário fazer uso regular dos meios de saúde, tanto aqueles que são preventivos, que inclui aqui visita regular ao médico, fazer um examezinho médico para ver como é que estão as taxas ali, colesterol, triglicerídeo, glicemia, essas coisas, manter essa regularidade, pelo menos uma vez por ano, né? A pessoa está bem, não é procurar doença, mas é se prevenir, medicina preventiva, saúde preventiva, e também ir ao médico quando precisar. Ou seja, a curativa, a saúde curativa, precisou ir ao médico, fazer o tratamento adequado, e isso não é antibíblico, isso está lá em Isaías capítulo 38, versículo 21. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que estão doentes, eles precisam do médico, os sãos não precisam de um médico, mas a Bíblia, ela nos mostra, então, tanto a saúde curativa quanto a saúde preventiva para nosso cuidado do corpo. E nesse tópico, então, a gente viu o cuidado do templo do Espírito Santo, cuidar do aspecto moral, fugir da prostituição, cuidar do aspecto espiritual, as práticas espirituais e cuidar do aspecto físico, que nós vimos uma boa alimentação, um sono, um exercício físico e cuidar da saúde, tanto a preventiva quanto também a saúde curativa. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 3º, cuidando do templo do Espírito Santo, e aqui apresentando uma orientação do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, quando ele diz fugir da prostituição. E o apóstolo Paulo, em 2 ocasiões, ele utiliza a expressão fugir, uma orientação, né, uma ordenança para que os crentes fujam. Ele apresenta sobre a questão da idolatria e também apresenta para fugir, quando ele diz fugir da idolatria e também quando ele diz fugir da prostituição. Quando a gente usa esses elementos, essa expressão do apóstolo Paulo com relação a fugir, a gente percebe que elas trazem uma relação muito envolvente com relação no ser humano, né? Quando o apóstolo Paulo utiliza a expressão fugir da idolatria, ele sabe que a idolatria tem uma capacidade de envolver o ser humano naquele culto, naquelas práticas onde existe um Deus, ali existe uma necessidade de um culto. Com relação à prostituição, o apóstolo Paulo também utiliza essa expressão forte, orientando para que se fuja da prostituição, porque também é uma capacidade que esse pecado tem de envolver, de entrelaçar e de fazer com que o ser humano constantemente preste cultos, prepare-se ambientes para que esse pecado ele aconteça. Então o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, ele pede, ele orienta, ele ordena para que eles fujam para longe daquele comportamento, daquelas atitudes, daquele pecado. E quando a gente olha sobre o cuidado, isso visando uma questão do cuidado com o corpo. E quando a gente olha sobre o cuidado do corpo, a gente entende, então, essas 3 dimensões que envolvem, né, esse aspecto de cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é tanto a santidade moral, a disciplina espiritual, bem como também o zelo físico, aqui apresentado pelo irmão Jair Cardoso. Então nós vemos que é necessário haver uma questão de disciplina espiritual, bem como também de purificação no corpo. Precisamos ter purificação no corpo, abster-se de práticas pecaminosas, mantermos a pureza e afastarmos para longe da impureza no corpo, sendo que esses pecados trazem uma capacidade tão grande e terrível de escravizar aqueles que praticam. Também precisamos ter disciplina espiritual, onde nós façamos com que o nosso corpo ele não seja um instrumento para a prática do pecado, mas que seja, sim, um instrumento de adoração, de justiça,
de serviço ao Senhor. E é isso que nós precisamos, através de uma vida de disciplina, conduzir para que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também tem a questão corporal, conforme o irmão Jair aqui muito bem orientou e mencionou acerca dos cuidados que precisa ter com relação ao corpo, no sono, alimentações, exames, enfim. Uma das coisas nós sabemos que quando o Senhor disse ao homem lá no jardim que do pó da terra o homem havia sido tirado, ao pó ele retornaria. Após o pecado, Deus determina esta sentença, que o homem retornaria ao pó. E esta realidade implica que o corpo humano está sujeito. Então o ser humano, ele a partir da sentença de Deus lá no Éden, passa a ter sofrimentos que são características, consequências do pecado que entrou na humanidade. E uma coisa é certa, o ser humano, ele vai morrer. Aquele que não morrer é porque ele no caso dos personagens bíblicos do Antigo Testamento que foram transladados ao céu e não viram a morte, e também acerca de nós que, caso estejamos vivos no arrebatamento da igreja. Mas uma coisa certa é, o ser humano passará pela morte. E o corpo passa pela degradação, tanto pelas consequências naturais, pelas consequências de escolhas, da falta de mordomia, de administração do corpo. Então aqui nós temos uma orientação muito clara e muito importante, bem elencada pelo irmão Jair, sobre o cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então cuidar do corpo com santidade, com disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para que nós possamos honrar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Você está no programa Palavra da Verdade, irmão Jair, concluindo então o assunto de hoje, um assunto importante que remete àquilo que nós entendemos biblicamente, que somos o templo do Espírito Santo, o corpo como templo. O que nós podemos concluir, irmão Jair, sobre o assunto tratado hoje? Nós, como mencionado, nós somos o templo do Espírito Santo. Nessa lição, nós tratamos desse tópico. E como sendo templo do Espírito Santo, nós pertencemos a Deus. Vimos nessa lição também que esse pertencimento a Deus na integralidade. O nosso corpo não pertence a nós. Nós somos mordomo e nós vamos dar conta do que nós fizemos com esse bem que Deus nos proporcionou. Pertence a Ele. E no versículo 20 do capítulo 6, aqui de 1 aos Coríntios, nós vamos ver que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Ou seja, ele está mostrando de novo que pertence a Deus, mas fala também, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é glorificar a Deus através do nosso corpo? Mostrar o caráter, nosso caráter, pelas atitudes que nós demonstramos. Não só no tocante de pregar, de ensinar, de cantar, de louvar a Deus, mas de viver de modo que o mundo veja Cristo em nós. Deus quer habitar em nós, aqueles redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas Deus só permanece onde há pureza. A presença de Deus, ela só permanece onde há pureza, amor, obediência. Deus vê todas as coisas, em todos os lugares. Ele está em todos os lugares e ele vê todas as coisas, mas ele permanece. A sua presença ele coloca onde há pureza, onde permanece a pureza, o amor e a obediência à sua palavra. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Vimos então aqui sobre que a vida cristã ela é algo pleno, integral, e exige uma santificação integral, né? Tanto no corpo, na alma e no espírito, ambos precisam ser consagrados a Deus, e cada aspecto da nossa vida, corpo, alma e espírito, precisa ser consagrado a Deus e tornar-se um espaço, um lugar para a presença, para o serviço e para a glória de Deus. Então, quando nós nos propomos a cuidar do nosso corpo,
nós reconhecemos então que Deus, que é grande, que é infinito, que é poderoso, decidiu habitar em nós, que somos finitos, pequenos, mas que cuidando do nosso corpo como templo do Espírito Santo, nós fazemos isso de maneira a agradecer a Deus, a adorar a Deus de forma viva e de forma genuína. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. No próximo programa, nós iniciaremos uma série de 3 programas, onde nós estaremos tratando mais o aspecto da alma, outro elemento da constituição do ser humano, que é a alma. Hoje vimos sobre o corpo, próximo programa sobre a alma, um tema maravilhoso, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, graça, paz, prosperidade da parte de Deus sobre você. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.